Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para trazer algumas reflexões sobre temas importantes na nossa harmonização com a vida, com as nossas relações, com o meio em que vivemos. Hoje eu gostaria de pensar um pouquinho junto com vocês sobre o perdão, sobre algumas atitudes de julgamento que temos com os nossos semelhantes, pensar um pouco sobre as vivências e experiências que temos ao longo da nossa jornada. Para falar de perdão, é preciso que a gente pense um pouco como funciona todo o nosso interior, o nosso pensamento, as nossas emoções, os nossos sentimentos com relação às vivências que a gente tem. A vida é composta de experiências, de vivências, que podem ser boas, podem ser ruins. Essas vivências, elas nos afetam de alguma forma, tanto positivamente como negativamente. Esses afetos, no sentido de afetação, eles geram pensamentos, geram emoções e daí geram sentimentos. Quando somos afetados nas nossas experiências, na relação com o outro, de forma positiva, onde emoções saudáveis, benéficas, positivas nos acolhem, a tendência é que nós geremos saúde, bem-estar, harmonia interior, satisfação e prazer. Porém, nem todas as vivências e experiências que nós temos na nossa vida trazem esse tipo de emoção positiva, trazem junto pensamentos positivos. É muito comum nas nossas experiências nós criarmos pensamentos negativos, pensamentos ligados à inconformação, à raiva, sentimentos ligados à tristeza, que nos levam invariavelmente à mágoa, à inconformação com determinada atitude ou situação em que vivemos com o nosso semelhante. A questão de perdoar é saber e entender como essas emoções, como esses pensamentos e sentimentos estão atuando dentro de nós. Por que eles chegam até nós e como nós podemos fazer com que esses sentimentos e emoções que estão dentro de nós, que habitam o nosso ser, possam, de alguma forma, serem diluídos, serem minimizadas as energias negativas aderidas a essas emoções, a esses sentimentos, a esses pensamentos. A grande questão das nossas vivências é que essas que marcaram todos nós, tanto positivo como negativamente, mas em especial, como a gente está pensando aqui no perdão, as negativas, e quando essas marcas são mais profundas, os eventos são mais doloridos, afetam de uma forma mais profunda o nosso psiquismo, nós tendemos a cristalizar esses sentimentos, essas emoções, os pensamentos daquela época, daquele momento, ao longo da nossa vida. E carregamos isso, às vezes, por semanas, meses, anos, e muitas vezes durante uma vida toda. E nós espíritas que acreditamos em outras vidas, nas reencarnações sucessivas, trazemos muitas vezes essas emoções e sentimentos arraigados dentro do nosso espírito de outras encarnações. Portanto, é preciso encontrarmos uma forma de dissolver, diluir, de fazer perder a força essas energias negativas que estão aderidas à nossa alma, ao nosso espírito. Perdoar é entender, é se conscientizar de que a vida é um grande processo de aprendizado e de ensinamento. Para perdoar, é preciso que a gente tenha consciência da grandeza e onipotência de Deus. Que as experiências, os fatos ocorridos na nossa vida foram produzidos em grande parte pelas nossas escolhas, pelo uso do livre-arbítrio.
É verdade que vivemos no planeta de expiação e provas e, portanto, a egrégora, o ambiente em que nós vivemos, é um ambiente difícil, que já nos leva ao encontro de grandes desafios, dificuldades, dissabores, onde somos chamados a todo momento a darmos um passo além das nossas dificuldades íntimas, onde somos chamados a todo momento a refletir no real sentido que a vida tem, o que de fato importa para a nossa felicidade e o nosso equilíbrio interior, para o que de fato importa na nossa evolução espiritual. Nesse processo de aprendizado, que é através das vivências, das experiências, nós somos afetados por tudo aquilo que nos cerca e também afetamos tudo aquilo que nos cerca. É nesse afetar, é nesse conviver em que vamos nos conhecendo, percebendo como recebemos e sentimos as coisas, o que nos falam, o que nos fazem, o que observamos, o que sentimos com os nossos 5 sentidos. É através dessas vivências que vamos perceber a quanto anda a nossa evolução, não só a nível intelectual, mas a nível moral. Vamos perceber até que ponto somos de fato afetados por situações, por emoções, por pensamentos e palavras, atitudes que o outro nos traz. É a partir dessa observação que vamos galgando passos na nossa evolução. E, portanto, não podemos prescindir de conviver, de estar com o outro. Portanto, estaremos sempre suscetíveis a esses encontros, a esses afetos. E, portanto, é preciso que a gente tenha um entendimento desse mecanismo para que a gente possa, então, a partir daí, iniciarmos um movimento íntimo de transformação dos nossos sentimentos. Talvez o primeiro passo para perdoarmos seja nós estarmos atentos, estarmos vigilantes, como pedia Jesus, orai e vigiai, vigilantes ao que acontece à nossa volta e ao que acontece principalmente no nosso mundo íntimo. Como sentimos e recebemos tudo aquilo que chega até nós, que provoca algum tipo de afetação dentro de nós. Ter essa atenção, essa lucidez com relação ao que se passa dentro de nós seria o primeiro passo para que a gente possa, de fato, perdoar as pessoas e perdoar, eu diria, em primeiro lugar, nós mesmos. Pois bem, se somos espíritos simples, ignorantes, se somos espíritos ainda muito primários na evolução, certamente iremos, ao longo das nossas experiências, nos equivocarmos várias vezes nas nossas decisões, no nosso olhar sobre alguém, ou algumas pessoas, ou grupos, ou meio que a gente está, uma situação que a gente está vivendo, devido à nossa falta de conhecimento, de entendimento, eu diria mesmo de uma maturidade espiritual e emocional. Portanto, a partir desse momento, nós podemos nos olhar numa forma mais serena e mais tranquila diante das coisas que nos acontecem e da forma como a gente reage às coisas. Então, o fato da gente ter essa aceitação já nos abre um campo enorme, de um extremo potencial, para que possamos nos relacionar com o outro de uma forma menos rigorosa, com menos cobrança. Não só com relação a nós, da nossa postura, mas com relação ao outro. Por que digo isso? É muito comum, num mecanismo de defesa natural nosso, nós projetarmos em cima dos nossos semelhantes
tudo aquilo que a gente não gostaria que estivesse fazendo morada no nosso interior, no nosso íntimo. Então é muito comum que nós olhemos, possamos perceber com muita facilidade, segundo nós mesmos, os erros, os equívocos, os defeitos, as dificuldades que o outro tem. É muito comum nós encontrarmos solução para o problema de todo mundo, porque nós estamos distanciados dessa pessoa. E, logicamente, é mais fácil a gente encontrar respostas para as coisas quando nós não estamos emocionalmente ligados a uma situação, isso é fato, mas é também pelo fato de que, ao colocar e depositar defeitos e dificuldades no nosso semelhante, nós estaremos, de alguma forma, escondendo de nós mesmos as nossas dificuldades íntimas, aquilo que precisamos rever, que precisamos mudar, que precisamos transformar dentro de nós. Então é muito comum, nesse processo de convivência com o outro, nós projetarmos no outro tudo aquilo que a gente não gosta dentro de nós. E é comum a gente perder um grande tempo olhando para o outro, criticando o outro, porque assim a nossa mente ocupada não tem tempo de pensar naquilo que precisamos fazer dentro de nós. Portanto, perdoar a si mesmo é entender que você tem o direito de vivenciar equívocos, de cometer erros, de fazer escolhas não acertadas. Não como uma desculpa para continuar fazendo isso, mas como um entendimento de que você é passível desses equívocos e é passível de ter a chance de consertar, de recomeçar. A partir desse olhar, nós damos um passo muito grande em direção ao outro, com a mesma intensidade e olhar que temos para nós. Enquanto formos críticos conosco, enquanto nos escondermos através do outro, dificilmente nós vamos conseguir chegar ao perdão das outras pessoas e das outras situações. Portanto, é preciso primeiro entendermos e aceitarmos as nossas falhas. Para isso, exercitarmos o auto-perdão. Se perdoar é aceitar o fato que você é imperfeito. Não é dar desculpa para as suas falhas, seus erros. Não é querer cobrir, botar para debaixo do tapete aquelas coisas que você errou. É apenas entender. O auto-perdão é apenas entender que você pode e provavelmente errará muitas vezes na vida. A partir desse momento, você vai ter o mesmo olhar para com o outro, que o outro está num processo evolutivo semelhante ao seu, com suas particularidades, mas que, no geral, ele acompanha no mesmo processo evolutivo que você e, portanto, tem o mesmo direito a esses equívocos e a esses erros ao longo da sua jornada. A partir desse entendimento, abre-se um leque de oportunidades para que haja, em primeiro lugar, um diálogo íntimo, você com você mesmo, em que você vai começar de uma forma não preconceituosa, não de uma forma julgadora, condenatória, com relação às suas experiências com o seu semelhante. Você abre um campo de aceitação. Quando você passa a permitir a aceitação dos fatos, das pessoas como são, de você como é, você começa a travar a partir daí uma relação muito mais saudável, uma relação muito mais próxima de uma realidade e não de uma vivência irreal, ilusória, onde nós, em vários momentos, colocamos a responsabilidade nos outros para que nós sejamos felizes, nós não somos felizes, nós erramos porque o outro fez isso, porque o outro fez aquilo, então nós vamos passar a viver uma vida mais real, ou seja, menos ilusória, onde a gente vai criar um mundo fantasioso, onde nós podemos nos proteger, nos esconder dos nossos próprios erros, não é do erro dos outros, mas dos nossos próprios erros. Então, a partir do momento que a gente abre essa visão de aceitação, a gente vai passar a ter, paulatinamente, relações mais leves, relações mais saudáveis. E aí, as vivências vão chegar até nós
e vão nos afetar de uma forma menos intensa no sentido negativo. Vão chegar com um pouco mais de força ao nosso interior. Percebam que é uma postura de atitude. Não é só uma atitude em termos de gesto, é uma atitude em termos de entendimento de vida, de pensar, né, do agir. É uma mudança de atitude no sentido de percepção do mundo à sua volta, das pessoas e de você mesmo. É se colocar de uma forma mais coerente diante da vida e das suas vivências. Para perdoar, precisamos encontrar esse equilíbrio. Porque perdoar vai muito além de nós exprimirmos uma palavra, me perdoa, por favor, ou eu te perdoo. Perdoar não é uma coisa gestual apenas. Perdoar é algo profundamente íntimo, de entendimento da própria vida, em que nós damos o direito para que os erros aconteçam. Para que os erros sejam oportunidades de reflexão e a partir daí de um crescimento que é comum e normal à vida de todos nós. Portanto, para perdoar, é preciso que a gente olhe para as experiências passadas, entendendo que isso está no passado e que hoje nós temos a oportunidade de fazer com que aquelas experiências sejam vistas e a partir daí desse momento cria-se uma percepção diferente das pessoas, das situações e das emoções ali vivenciadas. E aí a gente começa a transformar esse sentimento que está impregnado naquela vivência. Porque o problema de a gente reviver esse passado não é tanto só a imagem que nós temos, a imagem mental daquele fato, mas é muito da energia ligada às emoções e os sentimentos formados com aquela vivência. Então, nós só para a gente exemplificar melhor, nós temos uma situação que está acontecendo, por exemplo, agora, e eu sou tocado, eu sou afetado por aquela experiência, por uma pessoa ou algumas pessoas, situações que me atingem. Certo? Isso vai gerar em mim não só uma emoção que tem uma reação fisiológica, por exemplo, pode me trazer as lágrimas, pode me dar uma sudorese, pode me trazer um tremor, pode me trazer um ataque cardíaco, né? Pode muitas vezes levar a gente a uma queda de pressão, um desmaio. Então, há reações fisiológicas derivadas dessas emoções que são, juntamente, ao mesmo tempo, racionalizadas, vividas a nível de pensamento. E isso compõe, então, o sentimento que será formado diante dessa experiência. Então, visto isso, quando nós estamos aqui no presente, e essa experiência que nos tocou, que nos marcou de uma forma, vamos dizer assim, negativa, que nos trouxe, por exemplo, a raiva, que nos trouxe, por exemplo, a mágoa, a tristeza, e que, somada a um pensamento em cima daquela emoção, essa raiva pode se tornar um ódio, essa tristeza pode se tornar uma mágoa, e isso toma um corpo e uma intensidade maior dentro de nós, que toma parte do nosso espírito, que toma parte do nosso íntimo, do nosso interior, e vai nos acompanhar, dependendo da intensidade que isso nos afetou, por longos anos ou por encarnações, se for o caso. Então, perdoar é fazer com que esse sentimento criado, muitas vezes por um entendimento errado, de uma percepção errada do que é a vida, o sentido da vida, o sentido da sua própria vida, do seu papel na sociedade, no mundo, seu papel na própria vida como imortalidade, eternidade. Então, ao mudar a forma de pensar, nós vamos pegar esse sentimento que foi mal interpretado, que foi mal recebido naquele momento, e vamos trazer a ele para uma realidade agora de perdão, uma realidade de entendimento. Então você traz uma aceitação a esse sentimento, a esse pensamento. Então você deixa de passar de vítima de alguma coisa
para participante de uma vivência, onde aconteceram equívocos de uma parte e de outra. E a partir desse momento, você paulatinamente vai tirando um pensamento que nutre esse sentimento, do ódio, da mágoa, enfim, você vai tirar a força desse pensamento pela mudança de entendimento das coisas. Uma outra forma de você trazer o perdão para a sua vida é você, no seu presente, trabalhar as suas horas, o seu dia, de uma forma saudável. E vamos entender o que é uma forma saudável. Forma saudável não significa que vai fazer um dia perfeito, onde tudo ocorre certinho, onde você não erra. Isso é um cenário que não existe dentro da nossa evolução, nosso estágio evolutivo. Criar um dia saudável é criar um dia onde você se coloca diante da vida que se apresenta na sua frente, num espírito de aceitação àquilo que pode chegar, sabedor de que você está aqui, num processo profundo e gigantesco de aprendizado evolutivo. Isso muda muitas coisas. Essa postura, você se colocar ao sair de casa, eu estou indo para a vida, para a minha grande escola de grande aprendizado, que é a interação com o outro, é essa vivência. Quando você se coloca nesse processo e percebe que uma pessoa se colocando assim, ela está se colocando numa posição de bastante humildade, né? Ela está se colocando igual às outras pessoas, e isso vai fazer uma diferença no seu dia. Ela não vai colocar como um sentimento, primeiro, na sua relação com o outro, por exemplo, de orgulho, de vaidade, de prepotência, no sentido, eu sou melhor, eu tenho uma posição, as outras pessoas têm que acatar o que eu acho, eu sou o dono da verdade. Não, você já sai de casa com uma postura de eu estou indo ao mundo para aprender, para crescer, para vivenciar as minhas relações de encontro à harmonia, ao prazer, ao bem-estar, à felicidade, o nome que a gente queira dar. Essa mudança de olhar e de perceber o mundo é um processo saudável de transformação de emoções e de sentimentos. Portanto, nesse exercício diário, nós vamos, de forma bem lenta, mas segura e progressiva, transformando o nosso modo de ver e pensar. A partir desse momento, nós nos tornamos mais aptos, candidatos mais seguros, a vivenciar e exercer o perdão. Deixaremos de perdoar da boca para fora, como uma satisfação à sociedade e às pessoas que estão à nossa volta. Porque muitas vezes nós perdoamos. Vou dar aqui um exemplo. Eu, Rubens, sou espírita. Então alguém faz mal, não, eu te perdoo, porque eu me percebo, sou espírita, eu tenho que dar o exemplo, eu preciso perdoar, eu não posso ter mágoas, não. O entendimento daquele que perdoa não é porque eu não posso ter mágoas, eu posso ter mágoas, eu posso ter defeitos, eu posso ser falível, não é que eu não possa. Quando eu vou ao encontro do outro e permito que ele erre, né, já é um perdão natural pela sua falha, é não esse entendimento que eu tenho que perdoar porque é melhor, porque eu sou espírita, porque eu acredito em Deus, não. Eu perdoo porque eu entendo a real situação dessa pessoa. E eu tenho, naturalmente, o entendimento, nesse caso, nesse exemplo, das minhas limitações também e das minhas capacidades. E é importante a gente lembrar disso, porque eu estou falando muito das questões das dificuldades íntimas, mas nós somos repletos de potencialidades e capacidades. Todos nós, inclusive o outro. Então, numa relação em que eu travo com o outro e que de alguma forma aquilo me afeta de forma negativa, a emoção que vem não é boa, eu tenho que entender de que aquele tem o direito
de ter o erro, ou de falar, ou de agir de alguma forma que me afete de forma negativa, mas entendendo também que aquela pessoa tem as suas potencialidades e que ela pode, no momento a seguir, mudar a sua posição, mudar a sua forma de interagir comigo. Isso também é um entendimento de perdão. Também é interessante a gente, quando se propõe a perdoar, é perceber que o outro não sabe o que se passa por dentro de nós, como nós também não sabemos de fato o que acontece no mundo íntimo das pessoas. Muitos de nós até acreditam que sabem. Muitos de nós têm fórmulas fantásticas de felicidade para a vida dos outros. Isso é fato. Quantas vezes nós resolvemos a vida da pessoa em uma conversa de 10, 15 minutos? A pessoa está uma vida toda e a gente num passe de mágica resolve tudo. Porque nós achamos que conhecemos o outro. Mas não, nós não conhecemos o outro na sua intimidade, como nós também não nos conhecemos em profundidade. Então, nós temos que entender que aquele outro acaba não tendo, se nós não ajudarmos ele, não dialogarmos, não nos colocarmos, em muitas situações ele não terá a condição de atender expectativas que nós mesmos criamos. É muito comum nós nos magoarmos, nós sermos afetados de uma forma negativa, porque criamos uma expectativa de que o outro haja, fale ou faça as coisas, ou seja, daquela forma que nós achamos que seja melhor para o nosso bem-estar. E muitas vezes damos um passo além e dizemos o que é melhor para que ele tenha bem-estar, esquecendo dessa complexidade que é a alma humana. Portanto, para que nós não precisemos estar o tempo todo revendo sentimentos, emoções, pensamentos, no sentido de termos que ir ao encontro do perdão, é a gente começar a se relacionar com o outro de uma forma mais verdadeira e menos ilusória, como eu falei anteriormente. É colocar as pessoas no seu devido posicionamento evolutivo, como nós precisamos estar nesse posicionamento. A partir do momento em que a gente interage com a vida e com as pessoas dessa forma mais próxima da realidade, nós passamos a sentir, a perceber, a ser tocado pelo mundo e pela vida de uma forma muito mais realista, de uma forma muito mais integrativa. Portanto, meus amigos, minhas amigas, precisamos rever do processo de perdão a nossa relação com o mundo, a nossa relação conosco mesmo. Perdoar é preciso. Perdoar é libertador. Quando nós aprendemos de fato a perdoar, nós nos libertamos de sentimentos cristalizados do passado, que insistem em estar presentes aqui e agora no nosso presente, e que tanto interferem na nossa qualidade de vida. Hoje, muitos de nós aqui presentes poderíamos estar mais felizes, vivendo mais plenamente, saboreando de fato o aqui e o agora, mas não o conseguimos pelo simples fato que boa parte do nosso tempo e das nossas energias gastamos vivenciando sentimentos, emoções, pensamentos do passado. Perdemos uma enorme quantidade de energia com esses pensamentos e esses sentimentos vividos. É muito comum nós nos pegarmos em diálogos de situações que já passaram, onde nós encontramos respostas para aquelas situações em que nós não tínhamos a resposta. Muito comum nesses diálogos mentais, nesse quadro
porque nós criamos verdadeiros quadros mentais daquela vivência, nós criamos esses quadros e normalmente nós saímos vitoriosos sobre as outras pessoas. Geralmente saímos tendo razão. E isso só alimenta essa energia negativa, esse sentimento negativo, muitas vezes de mágoa, de rancor, de ódio, que nós vamos alimentando ao longo de determinado tempo. Portanto, é preciso a gente também diminuir esses clichês mentais, essas vivências passadas com essa carga de sentimento com relação àquelas vivências. É preciso diminuirmos, de fato, esses diálogos mentais, essas paisagens mentais que criamos desse passado que nos afetou de alguma forma, e geralmente de forma muito intensa. Que possamos ter na nossa lembrança as afetações positivas de prazer, de alegria, porque essas, ao virem para o presente, nos alimentam a esperança, nos alimentam a vontade de fazer melhor, de viver esses prazeres novamente, de fazermos o nosso melhor para conquistarmos esse prazer, esse bem-estar vivido por essas afetações vividas no passado. Portanto, perdoar é uma questão de escolha. É uma questão de ver o sentido real das coisas e pessoas. Perdoar é nos dar o direito de prosseguir no presente, fazendo o que a gente puder fazer de melhor na construção de um futuro que nos gere cada vez mais aprendizados, crescimentos e bem-estar. Que possamos, ao longo da semana, ao longo dos dias que se seguem, pensarmos um pouco qual é o sentido da nossa vida. Estamos aqui hoje, aqui e agora, da forma que estamos, com quais expectativas nós estamos, o que nós esperamos do mundo, o que esperamos de nós, as expectativas criadas por nós, conosco, e também perceber quais as expectativas que estamos colocando no mundo e nas pessoas. E se essas expectativas, de fato, dão conta da realidade dessas pessoas e do mundo. Para que não passemos os nossos dias futuros nos lamentando, nos decepcionando, nos magoando, criando rancores, porque as nossas expectativas mal dimensionadas nos frustraram. Portanto, que possamos, após essas breves reflexões, encontrarmos nosso real sentido nessa vida e que possamos, de fato, perdoarmos a todas as pessoas que de alguma forma nos sensibilizaram de uma forma negativa, que nos despertaram as mágoas, tristezas, rancores, que fizeram que a raiva momentânea se tornasse no ódio. Que possamos ter olhos de ver, sentidos para sentir e dar um basta nisso, construindo um futuro melhor, agindo bem no nosso presente, deixando dissolver, diluir, passar todos esses sentimentos e emoções, pensamentos negativos, e deixando espaço para pensamentos e atitudes agora salutares, saudáveis, de acordo, com o bem, com a harmonia, com a vida, com o universo e com as leis divinas. Eu desejo a todos uma semana muito iluminada
E ao terminar essa nossa reflexão, eu convido a todos a uma prece, que possam todos vocês, mergulhados nos pensamentos que vamos agora focar, encontrar a sintonia com os nossos mentores espirituais, com Jesus, nosso mestre, querido amigo, com Nossa Senhora, Mãe Amantíssima, e com Deus, nosso Pai. Que possamos, nessa sintonia maior, abrir os nossos corações e mentes para o entendimento real e pleno do que seja a nossa vida. Muita paz a todos. Senhor, agradecemos a Ti a oportunidade desses breves momentos de reflexão. Que tenhamos, com a Tua ajuda, as condições íntimas necessárias de ver além das aparências, de ver além do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Que possamos, Pai, com a Tua ajuda, estarmos de mãos dadas com o amor, o Teu amor maior, Pai. Que possamos transformar todo esse entendimento e reflexão em atitudes, em palavras, em pensamentos geradores de paz e equilíbrio. Ó Senhor, perdoa-nos, ainda sermos tão infantis nas nossas escolhas, nos nossos modos de entender. Mas sabemos, Pai, que tudo tem a sua hora e que nós, a partir do momento que tenhamos a decisão íntima firme de mudarmos atitudes, mudarmos formas de ver e pensar o mundo, podemos sim, Pai, com a Tua ajuda, transformarmos a nossa vida, o nosso presente. Guarda-nos, Pai, de todo mal, ilumina nossos lares e nossos familiares, nos guarda na Tua paz e nos permita a saúde, para que possamos continuar, Senhor, sermos instrumentos em Tuas mãos, do Teu amor e da Tua misericórdia. Graças a Deus.